só, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é no verão e sim no inverno a melhor forma de você aumentar o seu metabolismo e emagrecer. Então no programa de hoje eu vou revelar para você 5 formas de aumentar o metabolismo que você não sabia, garanto para você. Então fica aqui com a Nutri que eu vou te contar tudo. Para você que é novo aqui no nosso programa, meu nome é Viviane Benini, eu sou nutricionista, pós-graduada em nutrição funcional e nutrição esportiva, e eu trago para vocês aqui dicas de qualidade de vida, emagrecimento, saúde e longevidade, e a gente vai falar hoje sobre metabolismo, não é verdade? No momento que eu tô gravando esse programa, está friozinho aqui na nossa cidade, então, portanto, é um momento que muitas pessoas começam a engordar porque elas justamente não sabem formas de driblar essa fase, esse momento aí mais friozinho, né? E acelerar aí o metabolismo. Então, vamos lá, eu vou trazer para vocês aqui 5 formas para você contornar isso. Vamos lá! Primeira coisa, se você entra aí na estação mais fria do ano comendo a mesma coisa que você comia lá no verão, por exemplo, só de você não mudar nada na alimentação, você já vai emagrecer. Por quê? Você sabia que a gente aumenta em 10% o metabolismo nas épocas mais frias do ano? Exatamente isso. Então, se você for estudar, se aprofundar nesse tema, você vai perceber que uma das formas da gente, do nosso corpo manter ali o corpo aquecido, é ele gastar mais energia e o seu metabolismo é aumentado em até 10%. Então, portanto, primeiro, coma exatamente o que você estava comendo antes, se você estava mantendo o seu peso, e você vai emagrecer no inverno. Vamos aqui para a segunda dica. Você sabia que existem alguns alimentos onde você também queima mais caloria, você acelera o metabolismo? É isso mesmo. Olha só, quando a gente se alimenta, o nosso corpo ele vai gastar energia para digerir aquele alimento. E existem alguns alimentos que fazem com que o seu corpo gaste mais calorias digerindo ele, que são as proteínas. Olha só que incrível, proteínas são encontradas aí, por exemplo, nas carnes, em todas as carnes, nos ovos, de origem vegetal a gente tem aí as ervilhas, as leguminosas, e o teu corpo ele vai gastar em torno de 20 a 35% das calorias da proteína para digerir a proteína. Olha só, então, por exemplo, se você comer 100 calorias de proteína, o seu corpo só vai ficar com 65 a 80 calorias líquidas dessa proteína, porque ele vai gastar o restante na digestão. E para você comparar com outros nutrientes, então, por exemplo, gorduras e carboidratos exigem muito menos para a digestão, apenas 5 a 15% do total de calorias. Então, olha só que dica interessante, aumente a quantidade de proteínas na sua alimentação para você também aumentar aí o metabolismo. Vamos para a dica número 3. Cozinhar engorda. Como assim, Nutri? Olha só, cortar, bater, picar, moer, cozinhar vai aumentar a energia disponível no alimento. Explico. Quando você tem um alimento ali integral, com a casca e tudo mais, o teu corpo também vai gastar mais energia para o processo de digestão. Ou seja, quanto mais refinado o alimento, menos energia o corpo gasta e, portanto, maior são as calorias aproveitadas ali do alimento, tá bom? Então, gastamos mais energia para quebrar as moléculas dos alimentos e transformá-las em estruturas mais simples, em fornecer aí para o organismo, por exemplo, açúcares. Então, quanto mais firme estiver a parede celular de um alimento, mais difícil a sua digestão e menos energia nos deixará de saldo. Então, portanto, prefira os alimentos o mais integral possível para você também ter um gasto calórico aí maior, consequentemente aumentar também aí o seu metabolismo. Vamos para a quarta dica, olha só. Então, inverno, comer o alimento sem cortar tanto, triturar tanto e também consumir mais proteínas. Já são 3 dicas bacanas e tem mais. Vamos para a quarta dica aqui.
Então, mesmo que duas pessoas comam exatamente a mesma coisa, uma vai consumir mais calorias do que a outra. O que os estudos falam, né? Os estudos falam sobre as bactérias intestinais, isso mesmo. Então isso tem a ver com os quase 100 trilhões de bactérias que moram em nosso intestino. Então os estudos mostram que se você tem um aumento de bactérias ruins, como por exemplo o Firmicutes, que são da classe dos lactobacilos reuteri, essas bactérias em maior quantidade no intestino vai fazer com que você também absorva mais calorias da comida. E é por isso que muitos estudos mostram, né, que dependendo do tipo de bactéria que tem no seu intestino, você pode ter tendência à obesidade ou não. Olha que incrível! Então, como fazer, Nutri, para eu ter mais bactérias boas e menos bactérias ruins e com isso aumentar o meu metabolismo? Olha só, a alimentação influencia muito. Os estudos mostram também que quando a pessoa se alimenta, tem uma alimentação mais industrializada, mais processada, ela vai ter um aumento ali também de bactérias ruins. Já a pessoa que tem uma alimentação mais natural, rica em nutrientes, rica em saladas, legumes, hortaliças, frutas, uma alimentação mais natural, vai estimular também o crescimento de bactérias melhores, né? Bactérias boas no seu intestino. E uma forma também de você potencializar o aumento de bactérias boas é você, por exemplo, consumir aí suplementos contendo lactobacilos vivos. Então eu falo muito sobre esse assunto lá no nosso canal do YouTube Café com a Nutri. Me segue por lá também, porque lá eu já expliquei em vários vídeos como que você pode usar aí suplementos como, por exemplo, os lactobacilos vivos, mas também você pode usar o kefir, tá? Então, eu não sei se você conhece ou não, o kefir são lactobacilos que a gente faz um iogurte caseiro ali em casa. Então, é muito fácil de você encontrar na internet sobre o kefir. É uma forma também de você aumentar as bactérias boas ali do intestino. Vamos para nossa quinta e última dica. Você vai ficar assustado com o que eu vou falar. Então, trocar adoçante por açúcar vai ajudar a aumentar o seu metabolismo. Vi, como assim, ó? Então, olha só, eu até separei aqui um estudo para trazer para vocês, ó. Em 2012, médicos e nutricionistas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul fizeram uma experiência com 29 ratos que foram divididos em 3 grupos. Então, um deles recebeu um iogurte contendo 20% de açúcar, outro com 0,3% de sacarina sódica, que é um adoçante, e o terceiro com 0,4% de aspartame, que também é um adoçante. Todos os grupos também comeram ração normalmente. Após 12 semanas, os ratos que haviam ingerido os adoçantes artificiais, né, que são a sacarina e o aspartame, engordaram mais que os do grupo do açúcar. E o ganho de peso foi 28% maior no grupo da sacarina e 20% maior no grupo do aspartame em relação ao grupo do açúcar. Explico. Por que isso acontece? Também, eu sempre falo para vocês aqui no programa, nas minhas redes sociais, do problema, né, de você consumir adoçante. Porque assim, um adoçante, mesmo que ele não contenha calorias, ele é um alimento que quando você coloca na boca, um alimento não, né? Alguns são artificiais, então não é considerado um alimento, mas assim, quando você consome algo contendo adoçante, você recebe algo doce. Mesmo que não contenha calorias, né, o nosso corpo se comunica, o seu cérebro vai comunicar a todas as células do organismo que você está recebendo um doce. E aí, o que acontece? O teu pâncreas vai liberar a insulina, né, que é o que acontece quando a gente recebe um doce, mesmo que você não esteja consumindo esse doce. E aí, o que a insulina faz? Ele é um hormônio chave aí no metabolismo da glicose e também no emagrecimento. Por quê? Primeiro, a insulina ele vai bloquear queima de gordura. Então, ele já vai inibir ali o teu processo de emagrecimento. Segundo, né?
Quando você aumenta a insulina no seu organismo, as suas células estão esperando por açúcar, estão esperando por esse doce que nunca vai chegar. E a tendência da pessoa que não recebe esse doce é ela aumentar o apetite, ela começar a buscar desesperadamente por alimentos, ok? Então, é uma coisa que eu sempre falo para vocês, e os estudos também vêm apontando nessa direção, de que o adoçante ele vai ter um efeito contrário, né, no emagrecimento. Então, portanto, você trocar o adoçante por açúcar, você vai consumir o teu açúcar, só que em menor quantidade, e você não vai ficar com todos esses gatilhos aí de aumento de insulina e de procura por mais alimentos, consequentemente aumentando aí o seu metabolismo. Gostou das dicas? Então não perde de jeito nenhum nosso próximo programa, porque tá incrível. Um beijo carinhoso e até o nosso próximo programa.